Hoje foi um daqueles dias, hein? Um único evento lá no Oriente Médio foi o suficiente para desencadear um verdadeiro efeito dominó nos mercados globais. A gente viu o petróleo disparar, as bolsas despencarem e aí do nada uma reviravolta que pouca gente esperava. Vamos decifrar juntos o que realmente aconteceu e por quê. Essa frase, a guerra é um inferno, resume bem o sentimento do dia. Porque enquanto a tensão militar escalava, as ondas de choque não ficaram só no campo de batalha, não. Elas inundaram as telas dos operadores no mundo todo de vermelho. Ok, para a gente entender a lógica por trás de todo esse caos, vamos seguir um roteiro. Começando pelo estopim do conflito, passando pela reação em cadeia dos mercados, pela virada surpreendente lá nos Estados Unidos, o desempenho do nosso Ibovespa e terminando com a grande pergunta: e agora? Então, tudo começou aqui. No fim de semana, uma operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel, lá no Irã, acabou resultando na morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Isso, por si só, já foi uma escalada de tensão gigantesca para a região. E a resposta do Irã? Foi imediata, foi agressiva. Eles lançaram mísseis e drones contra bases americanas. Mas a ameaça que fez o mercado tremer de verdade foi essa aqui, a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz. Pensa só, por ali passa quase um terço de todo o petróleo consumido no mundo. Com essa ameaça no ar, o que aconteceu? O instinto de fuga para a segurança tomou conta de tudo. Assim que os mercados abriram, primeiro na Ásia e depois na Europa, foi uma correria. Investidores vendendo ações e procurando ativos mais seguros. A primeira onda de vendas bateu forte nos mercados asiáticos. As bolsas já abriram em queda livre. Hong Kong liderou as perdas, caindo mais de 2%. E o Japão veio logo atrás, com um recuo de 1,35%. Era o primeiro sinal do contágio global. E essa onda de vendas, claro, atravessou o globo e chegou com tudo na seção europeia. O principal índice do continente, o Stoxx 600, fechou com uma queda de quase 1,7%. Aí já não tinha mais dúvida. O pessimismo tinha virado um fenômeno mundial. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Porque enquanto as ações derretiam, os famosos portos seguros, aqueles ativos que todo mundo corre para comprar em tempos de crise, esses simplesmente dispararam. O petróleo Brent bateu a máxima do ano, o ouro saltou quase 2% e o dólar se fortaleceu. É o manual da aversão ao risco sendo seguido à risca. É importante notar que essa crise não afetou todo mundo da mesma forma. Na verdade, foi quase instantâneo. O mercado se dividiu e criou um verdadeiro campo de batalha, com ganhadores e perdedores muito bem definidos. E aqui dá para ver essa divisão perfeitamente. De um lado, o pânico total. Empresas aéreas e de turismo despencando, com medo de interrupções nas viagens e, claro, custos de combustível mais altos. Do outro lado, os que se beneficiaram. Empresas de petróleo e de defesa viram suas ações subirem forte, junto com os ativos de refúgio clássicos, como o ouro e o dólar. Mas, quando os mercados abriram nos Estados Unidos, a história do dia mudou completamente. Aconteceu uma reviravolta que, sinceramente, desafiou toda a lógica do pânico que a gente estava vendo até então. E olha que o dia começou com um pânico total por lá também. Os contratos futuros do Dow Jones chegaram a cair quase 600 pontos antes da abertura. O cenário que se desenhava era de um verdadeiro banho de sangue. Então, o que explica essa virada impressionante? Basicamente, foram 4 fatores. Primeiro, a mentalidade buy the dip, né? O pessoal vê o mercado caindo e enxerga uma oportunidade de comprar barato. Segundo, o histórico, que mostra que os mercados costumam se recuperar bem rápido desses choques. Terceiro, a força das gigantes de tecnologia, as Big Techs, que são menos vulneráveis a esse tipo de crise. E, por fim, o próprio petróleo, que deu uma aliviada nas máximas ao longo do dia e tirou um pouco da pressão sobre a inflação. E o resultado final foi esse aqui. O S&P, que chegou a cair mais de 1%, não só reverteu as perdas, como fechou praticamente estável. Uma recuperação digna de Fênix, que mostrou a resiliência do mercado americano hoje. E por aqui no Brasil? Bom, o Ibovespa sentiu sim o impacto global, mas conseguiu trilhar um caminho próprio no meio dessa tempestade toda. O nosso Ibovespa conseguiu fechar numa leve alta, quase que descolado do humor global. E isso principalmente graças às gigantes do petróleo. Petrobras e Prio subiram muito forte com a alta da commodity. E como elas têm um peso enorme no nosso índice, acabaram puxando tudo para cima. Do outro lado, claro, ações ligadas a viagens, como a CVC, sofreram bastante, seguindo a tendência mundial.
Depois de um dia tão volátil, fica aquela dúvida no ar, né? O que vai prevalecer nas próximas negociações? O medo de uma escalada ainda maior no conflito ou essa resiliência que principalmente o mercado americano demonstrou hoje? E isso nos deixa com a grande questão para os próximos dias. A gente está falando de um choque temporário que os mercados vão simplesmente absorver e seguir em frente? Ou será que essa instabilidade geopolítica se tornou um fator permanente, o tal novo normal com o qual teremos que conviver? E aí, qual é a aposta? Medo ou resiliência? Deixa a opinião aí nos comentários. Se essa análise aqui do Touros, Ursos e Robôs ajudou a clarear as coisas, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!